Programa Conexão começando aqui na tela da sua TV Claré. Seja muito bem-vindo na manhã deste sábado, dia 17 de setembro. E como você deve ter percebido, começamos de uma maneira um pouco diferente, não é verdade? Em comemoração à exaltação da Santa Cruz, que teve um dia dedicado agora nesta semana, nós viemos até a Paróquia da Santa Cruz, aqui em Rio Claro, para explicar um pouco melhor sobre esse símbolo tão importante para a Igreja Católica. E justamente por isso, a gente convidou o pároco aqui da Igreja de Santa Cruz, Jacó Jovino Tomazella, para bater um papo com a gente. Padre, muito obrigado por estar aqui no programa Conexão agora neste sábado. Eu que agradeço a você, a TV Claré também, que vem mais uma vez para não só divulgar, mas tornar mais conhecido também os símbolos conhecidos, também esses símbolos que comportam a Igreja de Santa Cruz. A gente vai falar da Santa Cruz, o dia que foi dedicado agora à exaltação de Santa Cruz no último dia 14. E eu quero saber, o que é a Santa Cruz? Como que a gente pode identificar e descrever a Santa Cruz? A cruz, ela dentro do cristianismo e mais diretamente dentro do catolicismo, ela adquire o valor central de todas as nossas celebrações. Veja que é a partir da cruz de Cristo que surge a vida, a ressurreição, é a passagem para a vitória. Então, por isso, a cruz, ela lembra a vitória de Cristo sobre a morte, quer dizer, a projeção da verdadeira vida eterna para todos. Então, por isso, a cruz, ela é colocada em muitos lugares, para dizer o outro lado da vida do ser humano. Ninguém quer morrer, nós queremos viver e viver cada vez mais. É nesse sentido também que o Cristo fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Certamente não será aqui nesse mundo, dentro desse mundo bastante limitado que nós vivemos, mas em relação a uma vida eterna. A gente vê a cruz ali em cima, com a imagem do Cristo, ela passa um sentimento um pouco de sofrimento à primeira vista. É realmente isso que ela quer dizer? Não, não é de sofrimento propriamente, mas é para dizer que as limitações do ser humano aqui na Terra e para dizer que nós temos uma dimensão eterna que é a mais importante, porque aqui a gente fica 80, quanto muito 100 anos aqui na Terra, depois a eternidade. É nesse sentido que o Cristo, ele passa pela morte mostrando o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Então a cruz representa também a doação total, o amor, a entrega, e é um convite também para nós vivermos essa entrega, esse amor entre nós, para depois vivermos aquilo que é reservado aos filhos de Deus. E a gente está aqui nesse espaço muito bonito da Igreja de Santa Cruz, aqui em Rio Claro. A gente consegue ter a dimensão desse altar, dos vitrais ali atrás, que contam uma história muito importante. A gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação, e a cruz está presente na história da fé, na história de Cristo, muito antes da própria crucificação, não é verdade? É verdade. Há uma relação com as primeiras páginas da Bíblia, quando aparece lá, então, a árvore do fruto proibido. A gente até, às vezes, concretiza, fala a maçã do amor, não sei o que lá. Então, mas não é maçã, não. É fruto da árvore proibida, que é o homem querer ser igual a Deus. Foi a proposta da cobra, aí, da maldade, né? Então, você vai ser igual a Deus. E ofereceu, então, o fruto da árvore proibida. O homem pegou esse fruto da árvore proibida, representado pelo vitral que nós temos aqui. E depois, essa história que aparece lá na Bíblia também, quando o povo formado, o povo de Deus, que foi se desenvolvendo. E na época que Moisés tirou o povo que estava no Egito, e que foi parar lá no Egito, mas restaurado, levado para a pátria novamente. Então nós vamos ver a história de que pelo deserto o povo blasfemava contra Deus, achando ruim que eles tinham lá no Egito, tinha cebola para comer, e agora nem isso eles podiam saborear no deserto. Então começou a blasfemar contra Deus. E apareceram então as serpentes.
as serpentes que picavam, que mordiam, e então quem era atingido pela serpente morria. Moisés conversou com Deus e Deus falou, então faz o seguinte, faz uma haste com uma cobra de bronze, e quem for picado pela cobra, olhando para essa haste, não morrerá, mas terá a vida. E depois, então, passa por esse ponto também, por uma vitral aqui a nossa, junto ao altar, e depois no centro, agora sim, a cruz de Cristo, que tem relação com a árvore do paraíso, pela qual entrou a morte, e a árvore da cruz, pela qual entrou a vida e a ressurreição, a vida eterna, passando pela história, que é o tempo de Moisés, quando já se figurava, ou não concretizava, mas o homem é levado até a exagerar com os seus objetos, pelos seus símbolos. Então, fazendo disso um amuleto. Não é nada disso, não. A ideia, o ponto central da nossa fé, realmente, então, essa transposição para viver o sentido de tudo isso. Cristo que morre na árvore da cruz, para a nossa vida, para a vida eterna. E vocês aí em casa ainda estão vendo esses dois vitrais centrais ao lado de Cristo? Um representa o anjo do sofrimento e o outro depois o da salvação, depois de tudo que Cristo passou. Isso mesmo. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, aqui no fim desse bloco, o que quer dizer a Santa Cruz para a gente? Qual a mensagem que Santa Cruz vem nos deixar, agora principalmente nessa semana de sua exaltação? Isso, de fato, dia 14 agora de setembro, celebramos então a festa da exaltação da Santa Cruz. Porque a partir da cruz que aparece toda essa dimensão de vida eterna, de ressurreição. É o Cristo que prepara, numa conversa que ele tem com Nicodemos no Evangelho de São João, ele fala, quando eu for levantado para o alto, e ele não fala cruz, então eu atrairei todos a mim, e quem olhar com fé para mim terá a vida eterna. Então a gente tem essa dimensão com a cruz. Muito bem, Padre Jacó. Eu peço para o senhor ficar aqui mais um pouco com a gente, porque o programa Conexão vai fazer um rápido intervalo, mas é claro que a gente estando aqui na paróquia de Santa Cruz, na igreja de Santa Cruz em Rio Claro, a gente não poderia falar desse prédio, deste monumento que é o prédio da igreja de Santa Cruz. Nós vamos trazer para você todas as curiosidades, todas as características dessa construção que é da década de 1930. Não sai daí, fica com a gente.